Olá, amigos! Nós vamos iniciar uma nova série estudando com Joana no livro O Ser Consciente. Este é um livro extraordinário que vocês não podem deixar de estudar. E nós vamos iniciar agora capítulo a capítulo. Nessa primeira parte, ela trabalha especialmente a quarta força, e nós já havíamos comentado com vocês num vídeo anterior sobre este livro, o desenvolvimento da psicologia transpessoal. E estudando esse livro, eu fiz uma viagem no tempo, me recordando desde os primeiros momentos que eu comecei, não só no espiritismo, mas comecei a estudar psicologia transpessoal e todo esse movimento que fomos acompanhando desde a terapia regressiva, a técnica Pérez, e durante todo o desenvolvimento desse curso, a neurolinguística. Então nós fomos acompanhando e relendo Joana. Nós vamos como que essa viagem no tempo e vendo o progresso pouco a pouco e o desenvolvimento dessa psicologia profunda que é a transpessoal. Então Joana começa nessa primeira parte falando sobre a quarta força. Ela diz: as elucidações dos problemas profundos da personalidade, além dos rígidos controles das conquistas freudianas, as explicações junguianas mais amplas, enfeixando nos arquétipos todas as ocorrências da paranormalidade. E aí ela começa a descrever sobre Heine, Wilber, Groff, Elizabeth Kübler-Ross, Raymond Mondi Jr. e outros, Assagioli, Capra. Eles vão pouco a pouco penetrando a sonda da investigação do inconsciente e concluindo por novas realidades. Porque era necessário revisar esse potencial humano em toda a sua complexidade, sem preconceitos e sem receios. Então, as pesquisas na parapsicologia, na psicobiofísica, na psicotrônica, nas ciências espíritas começaram a se avolumar. E surgiu, então, e nós vimos surgir isso, a transcomunicação instrumental, trazendo novas contribuições. Então, esse movimento que crescia, ele se concretizava no sentido de ampliar a interpretação do psiquismo. Então, em 1967, surge a quarta força. E vejam o que Maslow, um dos fundadores, que já havíamos falado no vídeo anterior, ele dizia, esse era o pensamento de Maslow. O ser humano, ele necessitava transcender a sua psique, concentrando-se no todo e em outras realidades mais abrangentes, as transpessoais. Então, o ser humano, ele é constituído de elementos complexos que escapam uma observação superficial. É um mundo, é um universo cada pessoa. Então, somente quando estudado em sua plenitude, espírito, perispírito e matéria, podem resolver-se os questionamentos e desafios que o compõem, alargando-se a possibilidade do eu interno e facultando-lhe a completude. O estado de Nirvana, o Samadhi, o reino dos céus, que ele cumpre alcançar. Então, esta quarta força, que é a psicologia transpessoal, ela inaugura um período de real compreensão da criatura como ser indestrutível, fadado à felicidade. E como tudo isso começou? Nos diz Joana que lá na Grécia Antiga, os postulados da ética filosófica ancestral, com Anaxímenes e Anaxágoras, percorre todos os períodos históricos até a sua formação organicista, segundo a metade do século XIX. O planeta Terra, escola no qual se aprimora o caráter, desenvolvendo o germe divino que nele dorme, qual acontece na semente com o vegetal, que vem da terra,
depois daquele sono profundo de adormecimento, desabrocha e se transforma numa árvore linda, como é a figura do carvalho, né? Então, Joana nos fala, depois esse é muito bonito esse livro, vocês vão observar, espero que vocês leiam esse livro, vocês podem baixar em PDF, porque é muito bom e muito importante para o nosso crescimento. Então, ela vai falar agora do pensamento ético de Jesus, que faz uma ponte entre o psicológico e o filosófico, entre as duas civilizações. Jesus fecunda esse pensamento com o amor, o único tesouro que logra produzir a plenificação do ser humano. E Jesus compreendeu os problemas humanos e ensejou conteúdos libertadores. Isso é extraordinário, porque nós sabemos que Jesus foi o maior psicólogo e filósofo que a humanidade já conheceu. Ele, o mestre por excelência, rompeu as barreiras da personalidade dos pacientes e penetrou-lhe a consciência, de onde arrancou a culpa, a fim de proporcionar a catarse salvadora e a recomposição da individualidade aturdida, quando não em total infelicidade. Ele conscientiza a criatura a respeito de sua responsabilidade pessoal diante da vida. E nós conhecemos essa passagem, não fazer os outros o que não se quer para si. Então, Jesus inaugura um autoaprimoramento, uma inter-relação pessoal, esse autoaperfeiçoamento do ser humano pela superação das paixões dissolventes. Então, agora nós vamos trabalhar um outro, dessa primeira parte, o homem psicológico maduro. Nós coletamos alguns itens importantes para a nossa compreensão, para que a gente possa trabalhar esse tema. Ela diz: o homem é o mais alto e nobre investimento da vida. Momento grandioso do processo evolutivo, para atingir a sua culminância, ele atravessa diversas fases. E isso lhe permite a estruturação psicológica, seu amadurecimento e sua individuação, como nos dizia Jung. A enunciada cisão entre o eu e o si, atávica, desaparece quando da análise do perispírito. Demonstra que a personalidade resulta de experiência de cada etapa evolutiva, mas a individualidade é a soma de todas as realizações nas sucessivas reencarnações. Isso porque todos nascem ou renascem nos núcleos familiares e sociais de que necessitam para aprimorar-se. E Joana diz uma coisa muito interessante. Vejam, todos nascem e renascem em núcleos sociais que necessitam para aprimorar-se. E não conforme se assevera tradicionalmente, onde merece. Então, aqui ela nos chama a atenção para a necessidade do processo evolutivo. Você vai encarnar aonde é necessário o seu aprimoramento. As provas que você vai passar, elas são trabalhadas, planejadas, com metas para o seu crescimento e aprimoramento interior. Isso feito pela espiritualidade superior, que planeja o seu projeto de vida. Então, a maturidade psicológica tem um curso acidentado, feito por sucessos e repetições, por formar um quadro muito complexo na individualidade humana. E ela divide em três partes, três fases, esse processo de amadurecimento psicológico. Em primeiro lugar, a primeira fase se expressa pela maturidade afetiva. E nos diz que a afetividade é o campo central para a batalha entre diversas paixões, de posse e renúncia, de domínio e abnegação, ensejando a predominância da doação plena. No amadurecimento afetivo, o ser
esplende e supera-se. Expande o sentimento afetivo e compreende que o narcisismo e o egoísmo somente conduzem à autodestruição e à perturbação. Começa o ser a observar o quanto o amor lhe faz bem. E o amor é a chama que arde, atraente, oferecendo claridade e calor ao tempo que alimenta com a paz. Faz-se a permuta de energia entre quem ama e aquele que se torna amado. A segunda fase, ela nos diz que é o amadurecimento mental. A vida é rica de significados e o seu sentido é a imortalidade. O amadurecimento mental se adquire pela emoção e pelo conhecimento. Os valores construtivos da filosofia existencial ampliam as perspectivas do ser. Somente após o amadurecimento afetivo, o ser consegue o mental. É um passo após o outro. E aí ele livra-se dos constrangimentos e das pseudos necessidades emocionais. A mente, no seu contexto e complexidade, resultam de duas expressões de sua natureza: o intelecto e a razão. Segundo, a formação, o primeiro é de caráter intuitivo e o segundo de caráter discursivo, intelecto e razão. E aí ela nos diz que nesse momento o ser precisa aprender a pensar acertadamente, que é a meta elevada, pensar acertadamente. Isto porque nem todo ato de pensar corretamente o é. Em face às interferências dos desejos e das supostas necessidades. Por isso que neste momento o ser começa a entender que a concentração nos objetivos reais, distinguidos dos imaginados, leva à correção dos pensamentos. Quantas fantasias nós fazemos achando que é o pensamento correto. E aí começa o ser a essa análise. Em seguida, vem o amadurecimento moral, responsável pela superação dos instintos e das sensações grosseiras imediatistas. O ser, então, começa a sustentar-se nos códigos da ética universal, ancestral, perene, que tem por base Deus, os seres, a natureza e o próprio indivíduo. E ele começa a ver que o limite da própria liberdade começa na fronteira do direito alheio. É um crescendo onde ele vai aprendendo a servir e ver os deveres e respeitar esse limite de fronteiras entre o seu próprio direito e o direito do semelhante. Nunca aspirando para si o que não gostaria de receber. Esse é um momento muito importante da evolução do ser maduro, que é o aprimoramento moral. Então, a conquista moral verdadeira torna-se indispensável para a autorrealização do ser e da sociedade em geral. O homem maduro psicologicamente, nos diz Joana, vive a amplidão infinita das aspirações do bom, do belo e do verdadeiro. E esvaído do ego, atinge o self, tornando-se o homem integral, ideal, rumo ao infinito. No próximo vídeo nós vamos completar essa primeira parte e gostaríamos de deixar essa mensagem de que leiam esse texto. Leiam O Homem Psicologicamente Maduro e vocês vão encontrar preciosidades no caminho, pérolas que recolhemos para embelezar a nossa vida.